Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Da sétima petição do Pai Nosso, pedimos, 317. Que pedimos na sexta petição, mas livrai-nos do mal? Na sétima petição, mas livrai-nos do mal, pedimos a Deus que nos livre dos males passados, presentes e futuros, e especialmente do sumo mal, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o seu castigo. Nesta petição também, acho que o catecismo não vai falar isso aqui. Não. Também nós pedimos, porque assim, personalizar o mal, nós temos o demônio. Então, nessa petição também se pede a Deus que nos livre deste ser maligno, que é o causador da morte, de todos os males e de todas as mazelas possíveis. Mas, de um modo mais preciso, pedimos que Deus nos livre dos males passados, presentes e futuros, e aqui no catecismo, males se entende sempre como pecado. É verdade que existem males físicos e males morais. Os males físicos são pecado? Não, porque causam dano ao corpo. Então, se cortar, se acidentar em si mesmo não é um pecado. Se auto-acidentar, obviamente, é um pecado. Aí já é um problema moral. Mas, bom, os males físicos não imputam pecado. Agora, os males morais são pecado. Por isso, um parênteses, é um pecado. E por ser o pecado por excelência, nós nunca trabalhamos tampouco nem com o mal maior e nem com o mal menor. Nunca. Porque o mal maior é um pecado gravíssimo e o mal menor é um pecado grave, mas com baixo calibre, mas não deixa de ser um pecado, não? Então, ao pedir a Deus Nosso Senhor que nos livre do mal, nós pedimos que nos livre de todos os males. Aqui não existe mal pequeno, mal grande. Todos os males nós pedimos a Deus nessa última petição que Ele nos livre. Então, aqui vai explicar melhor na 318. Dizemos, livrai-nos do mal. Por que dizemos livrai-nos do mal e não dos males? Dizemos livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas só daqueles que são nocivos à nossa alma. E por isso pedimos a libertação do mal em geral, isto é, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é o mal. É o que eles dizia. Quando pedimos a Deus que nos livre do mal, nós entendemos os males morais. Porque o mal moral é mal por excelência e é o único que pode nos privar do nosso fim último, que é chegar no céu. Agora, por exemplo, ficar paralítico é um bem? Obviamente que não é. Fisicamente é um mal. Ficar cego, privado da visão, bom, e outros males por aí possíveis. Mas no Pai Nosso não é esses males que nós pedimos que Deus nos livre. Porque são males físicos e eu posso chegar no céu paralítico, cego, surdo, mudo, etc., com qualquer outra enfermidade. Mas com o mal moral, que é o pecado, eu não posso chegar ao meu fim último. Então é este mal que nós pedimos que Deus nos livre, que é o pecado, e personalizá-lo é o demônio, que é a causa de todos os males. Não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular, mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode, no entanto, ordenar aquela tribulação para proveito da nossa alma. Então, os senhores percebam que a primeira parte do catecismo fala dos males morais, que nos impedem de obter a nossa salvação. Agora, nesta questão, podemos pedir a Deus que nos preserve dos males físicos? Sim. Mas aí nós nos abandonamos à vontade de Deus, porque muitas vezes esses males físicos podem nos preservar dos males morais. Também outro caso famoso. O túmulo do santo São Francisco de Regis, homem cego, rezar e pediu ao santo que ele enxergasse. Aí o fez o favor de dar a visão, cego em todo caso. Este homem começou a ver e via que enxergando ele estava pecando. Então ele foi ao túmulo de São Francisco de Regis e pediu ao santo que voltasse a ser cego. Porque ele estava vendo o que ele não devia e enxergando coisas que ele não enxergava quando estava cego, ele não tinha ofendido a Deus Nosso Senhor. E ele voltou a ser cego.
Então vemos que às vezes esses males físicos, praticamos certas virtudes sempre, mas também Deus pode nos preservar de ruínas que com aquele membro que não temos, poderíamos estar ofendendo a Deus nosso Senhor e perder a nossa alma. Não. Mas eu posso, e Deus dará na medida que não for uma ocasião também de, com ela, encontrar a eterna condenação. Para que nos servem as tribulações que Deus manda? As tribulações que Deus nos envia são úteis para fazermos penitência das nossas culpas, para provar nossas virtudes e, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, ao qual é justo que nos confortemos nos sofrimentos se quisermos ter parte na sua glória. Então aqui a conformidade com sofrimentos não impede que peçamos a Deus Nosso Senhor que nos livre de certos males físicos. Mas o grande e mal a ser evitado é o pecado. Nós devíamos temer mais o pecado do que as doenças, mais perder a graça de Deus do que perder qualquer membro do nosso corpo. E aí a conclusão, que quer dizer a palavra amém no final do Pai Nosso. Amém quer dizer assim seja, assim desejo, peço ao Senhor e assim espero. O amém, a mim, na língua de Nosso Senhor, é exatamente a mesma coisa. Estamos dando um assentimento a essa oração. Na missa os senhores não falam amém porque o padre fala amém, certo? Mas quando os senhores rezam um terço, os senhores devem rezar amém. Eu não sei aqui, mas em outros lugares de apostolado eu já notei uma sequela do modernismo. É porque na missa nova dizem para não dizerem amém, porque vão dizer, eu já não lembro mais nada, graças a Deus. O que eles dizem? Quem ainda tem as sequelas mais frescas depois do Pai Nosso... É que não termina. Não termina, né? Termina só depois. Eles dizem não sei o que lá, não sei da onde, não sei para quê. Tem uma exclamação dessas. Pois é, nós não temos isso. O padre reza sozinho o Pai Nosso na missa porque é como Nosso Senhor rezando, e ele dá o assentimento como Nosso Senhor deu na primeira vez que essa oração foi rezada. Mas os senhores, às vezes, não sei aqui, em outros lugares já percebi que às vezes no Pai Nosso, sequela do modernismo, não dizem amém quando estão rezando o terço. Se diz amém, sim. Glória ao Pai, Pai Nosso, todas as orações têm amém, porque é um assentimento. E prestem atenção, assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. É muito interessante, só para falar mal dos modernistas. Quando alguém lhe diz assim, o corpo de Cristo, o Senhor diz amém, aí o Senhor está querendo dizer o quê? O catecismo, hein? Não é o Padre Leves. Assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor, assim espero. É totalmente fora de lugar, né? Porque se eu digo o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Não é que assim eu espero, assim desejo, assim... Ups. Agora, quando nós damos a comunhão para os senhores, nós dizemos assim, que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. Amém. Quem diz o amém é o Padre. Não é assim, corpo de Cristo. Aí os senhores dizem, assim eu creio, assim eu espero. Não. Há um problema sério nessa afirmação. O amém fora do lugar pode ser um pouquinho de falta de fé, não? Igual esta, não sei de onde tiraram isso daí, mas isso daí realmente deixa a desejar, que muito provavelmente não é o corpo de Cristo, mas eu espero que seja, penso que seja, desejo que seja, espero que seja. Complicado. Para se alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, basta rezá-lo de qualquer maneira. Para alcançarem as graças pedidas no Pai Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. Isso daqui em toda oração vocal. Nós sabemos de memória, já rezamos tantos Pai Nossos na vida, principalmente quando são de penitências, não sei quantos Pai Nossos. Às vezes nós rezamos com uma precipitação vertiginosa. Isso é muito feio. Normalmente as coisas que nós falamos muito rápidas são coisas que, bom, rezadas rápidas, nós tratamos com desprezo. Não é normal falar com uma pessoa digna às pressas como vomitar palavras. Não é normal. Seria mal educado em todo caso. Agora imagine a majestade divina chegar lá para nós e dizer, amém. Isso não é digno de
de um mortal, quanto menos, quanto mais de Deus nosso Senhor. Então rezá-lo. E também com uma lentidão vertiginosa, porque é sumamente desagradável, não? É extremadamente torturador. Nós devemos rezar as orações vocais com a mesma velocidade que nós falamos com o imperador que não temos. Mas Deus é nosso Senhor e Rei, então com esta mesma nobreza de alma. Não precisamos soletrar, porque Deus sabe muito bem o que vamos dizer, mas tampouco falar de tal modo que engolir sílabas, palavras, mostram a falta de respeito com a Divina Majestade. Normalmente falar com tom de voz, com a velocidade que cada um tem, já seria o mais digno. E com atenção. Muitas vezes, no terço não é necessário prestar atenção às palavras que dizemos. Mas só que quando nós vamos rezar um Pai Nosso, a Ave Maria, não custa nada para a nossa devoção, às vezes, considerar uma outra verdade que estamos a dizer, não? Então isso é muito importante, porque assim não, se não consideramos o que estamos a dizer, vamos rezar o Pai Nosso com a precipitação e será uma oração em majestade. E acompanhado com o coração. Aqui não é o afeto e os batimentos cardíacos da presença de Deus, não. Com afeto de nobreza, de um coração de filho de Deus que está saudando Deus, nosso Pai. Isso é algo espiritual, não precisa ser sensível, não. Se algo sentiu, bom, e se não sentiu nada, melhor ainda. Muita sensibilidade estraga a devoção. Quando devemos rezar o Pai Nosso? Devemos rezar o Pai Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidades do auxílio de Deus. Na vida católica, os senhores já perceberam, qualquer novena, normalmente a gente reza, não sei, a oração de Santo São Roque, e aí lá está escrito um Pai Nosso, Ave Maria e Glória. Nós rezamos isso, por quê? Porque normalmente aquelas orações foram feitas por um devoto, às vezes por um santo. Mas nós submetemos aquilo ao que nós vamos dizer agora, que é um Pai Nosso. Por isso, nas nossas novenas, sempre tem Pai Nosso, Ave Maria. É como assim, nós pedimos daqui, quem fez essa oração, às vezes São Luís de Montfort, as orações do tratado, mas se reza um Pai Nosso para submeter os pedidos do santo à oração por excelência, que é o Pai Nosso. Por isso, nas novenas tem o Pai Nosso. É como se as nossas súplicas se inclinassem diante da oração divina, que é o Pai Nosso. Não? Então, mesmo rezando as orações espontâneas, piedosas, que todos rezam, sempre devemos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, porque aí submetemos os nossos desejos, pedidos, ao pedido mais perfeito de oração, que é a oração do Pai Nosso. E também o Pai Nosso obtém o perdão dos pecados veniais, toda vez que nós rezamos. Então, quem rezar um terço, rezou 6 Pai Nossos, bom, tem bastante pecados veniais perdoados. É porque a oração do Pai Nosso move a caridade, em realidade toda oração. E ao mover a caridade, perdoa-se os pecados veniais daqueles que não estão em pecado mortal, obviamente, não? Então a alma estando aí resfriada pela tibieza e os pecados veniais, somente veniais, não tendo pecado mortal, toda vez que rezar o Pai Nosso, obtém o perdão dos pecados veniais como um sacramental. Então, em nome do Pai, do Filho e do